Bom, pessoal, me pediram para falar sobre a cocaína e os efeitos dela como uma droga no sistema nervoso central. A cocaína é uma substância que estimula fortemente o sistema nervoso central. Ela estimula as sinapses dos neurônios, como vocês já viram nos estudos. Ela acelera a passagem do impulso elétrico entre os neurônios e toda a parte neurológica do corpo. Ela faz com que você tenha um aumento da pressão arterial, aumenta a irrigação no cérebro e em outros tecidos, aqui no caso especificamente no sistema nervoso central. Ela faz com que você tenha com isso uma falsa sensação de poder, de raciocínio rápido, né? E ela dá um certo efeito de prazer. Quando essa droga é utilizada, ela provoca no organismo aumento desses batimentos cardíacos, aumento por consequência da pressão arterial, a temperatura do corpo aumenta, as pupilas ficam dilatadas. Em alguns casos mais graves, ou de uma intoxicação maior, você pode ter uma arritmia cardíaca severa, convulsões e dificuldade para respirar, levando com isso o paciente até a morte, né? Claro que vocês já devem ter ouvido falar que existem pessoas que estão habituadas a usar cocaína e de repente num belo dia elas tiveram um problema, coisa que elas nunca tinham. Claro, se a droga é muito mais pura, ela potencializa muito mais esses efeitos. Como outras substâncias que são ingeridas, e é muito comum da juventude utilizar junto, que potencializa esse efeito, tais como bebidas alcoólicas, energéticos e outros estimulantes que também do sistema nervoso central. Existem medicações que se usam de rotina e que algumas pessoas estão habituadas a utilizar para o seu dia a dia normal de vida, que isso vai ajudar a potencializar o efeito. Por isso é muito importante, né, que se tome muito cuidado. Claro, droga não é para ser usada, mas quando se usa essas drogas até por situações terapêuticas, onde a gente é obrigado a utilizar determinadas drogas, inclusive a cocaína, a gente tem que saber quais são as drogas que esse paciente está habituado a ingerir para que a gente não possa potencializar o efeito das mesmas. Potencializar esses efeitos nocivos das drogas, porque muitas vezes nos interessa que essas drogas provoquem determinados efeitos. Então eu vou dar um exemplo prático para vocês. Imaginem um paciente que cheira a cocaína, que é uma das maneiras mais comuns. Ele coloca essa cocaína em pó nas mucosas, então ele aspira essa cocaína. Com o passar do tempo, o que acontece? Essa cocaína penetra no sistema vascular, vai para o coração, disso bombeado para o cérebro, no sistema nervoso central ela começa a causar efeito. No local onde esse pó é aspirado, ou é feita essa troca metabólica junto com os vasos sanguíneos, você tem uma necrose de tecido com o passar do tempo. Por quê? Porque a cocaína dá uma vasoconstrição, ou seja, ela fecha os vasos. Então, com isso, com o passar do tempo, quem cheira a cocaína por muito tempo perde o septo nasal. Por quê? Porque ele deixa de ter uma vascularização normal e ele passa a ter uma perda dessa vascularização, levando à necrose do tecido. Já em casos terapêuticos, muitas vezes em reduções de fraturas e outras cirurgias, a gente pode usar um líquido de cocaína no nariz justamente para usar essa função de vasoconstrição, ou seja, de não deixar ter muito sangue para que a gente diminua o sangramento ao longo do procedimento cirúrgico. Então todas as drogas, na realidade, elas podem ser utilizadas não como drogas, e sim como auxiliares ao organismo, desde que numa quantidade adequada, com uma indicação adequada e de uma maneira adequada, em ambiente hospitalar, com recurso médico sendo utilizado, e não a esmo para que se faça com isso, se obtenha prazer ou uma falsa sensação de poder ou qualquer outro estímulo que a droga causa. Existem outros problemas crônicos que essas drogas causam. Os principais deles são flebites, necroses de veias, de artérias. Muitas vezes, de se injetar na mesma veia, na mesma artéria, você tem necrose, você acaba tendo que amputar uma mão, uma perna e outras partes do corpo pela injeção, né, dessa droga. O estímulo químico dessa droga faz mal ao tecido e pode inclusive necrosar ou matar esse tecido, digamos assim. Então isso é muito prejudicial ao organismo. Você pode ter
na hora de inalar essa droga através de pedra de crack, se fumando essa cocaína, você pode ter problemas pulmonares sérios, problemas de bronquite, tosse persistente, asmas, né? Esses são os mais comuns. Vocês podem ter problemas gastrointestinais, dores abdominais, náuseas, vômitos. Então muita gente que nunca provou, na primeira vez que prova, apesar do efeito de euforia, vai se sentir muito mal. Claro, são efeitos colaterais. Outra coisa que é muito comum, essas drogas são injetáveis. E o usuário, normalmente, quando ele está injetando essas drogas, eles compartilham seringa, porque eles diluem essa cocaína em sangue para poder injetar no organismo, ao invés de diluir em água e cada um usar a sua seringa. Por isso que os sistemas de prevenção de contaminação de hepatites, AIDS e outras doenças transmissíveis fornecem seringas e agulhas para os drogados. É uma maneira de você pelo menos prevenir que se passe hepatite, AIDS e outras doenças transmissíveis por sangue contaminado, porque há uma contaminação desse material que é injetado nos vasos sanguíneos do paciente drogado, né? Basicamente, essa excitação que provoca a droga, ela melhora falsamente o estado de alerta dessa pessoa, ela acelera os pensamentos, então a pessoa se acha com um raciocínio muito bom, muito rápido, né? Então isso dá você perde o sono, você não tem cansaço, e com isso você vai perdendo o apetite, porque você queima as suas reservas orgânicas de carboidratos, de glicose, né? Até que isso vai se esgotando, e de tanto você estimular o sistema nervoso central, ele pode entrar em falência, em colapso. E aí com isso você tem o quê? Uma fase posterior à ingestão da droga. Então toda aquela fase de euforia, de excitação, você cai numa depressão profunda. Por quê? Porque você acaba com todas as suas reservas orgânicas de glicose, de açúcar, que é o combustível de todo ser humano, tá certo? Então é por isso que num pós-uso de droga, né, as pessoas ficam alucinadas ou veem coisas. Por quê? Porque falta, é como se ela estivesse num estado profundo de hipoglicemia. Então quem já teve hipoglicemia, diabético, sabe que você começa a ficar alucinado. É a mesma coisa que você tem quando a ingestão é exagerada de álcool. O álcool provoca também, tal qual a cocaína, um estímulo do sistema nervoso central. Porém, depois de um X, esse álcool compete no organismo e vai provocar o quê? Uma falta de açúcar. E você sem açúcar em células nervosas, o impulso elétrico passa descoordenado, você tem um raciocínio mais lento, você começa a ter dificuldades de absorção, de apreensão, até de compreensão de determinadas coisas. Então são problemas que vão gerando dependência. Então você não quer se sentir mal, você quer se sentir bem. Então para se sentir bem você faz o quê? Eu vou estimular de novo o sistema nervoso central. Só que eu acabei de me drogar, eu vou me drogar de novo. Então eu tenho que aumentar a dose, porque já não vai fazer o mesmo efeito. E isso é um círculo vicioso que vai fazendo com que cada vez o indivíduo ingira mais drogas. Quanto mais droga ingere, o efeito é menor. Porém, os efeitos colaterais começam a ficar maiores, mais arritmia, mais risco de convulsão, mais risco de taquicardias, e isso vai provocando uma bola de neve onde a gente leva essa pessoa dependente a um fim trágico, seja por falência do sistema nervoso central, seja por destruição múltipla de órgãos, por toxicidade mesmo dessa droga ou consequências da ingestão dessas drogas, tá certo? É fácil de se diagnosticar nas crianças isso, ou nos adolescentes. Você começa a perceber uma mudança de humor, você começa a perceber que ele fica muito ansioso, mais paranoico, ele começa a esconder mãos, articulações, cotovelo, porque são locais de fácil se aplicar essas drogas, pés. Então é muito importante para que os pais verifiquem articulações, essas veias mais visíveis. Por quê? Porque isso facilita a descoberta se está sendo feita a ingestão dessas drogas, tá certo? E outra coisa que é
o vício também ajuda a se estabelecer, ele acaba se estabelecendo por conta do quê? Da dependência química dessas drogas. Então, tal qual o cigarro, com a nicotina, o alcatrão e todas aquelas mil e tantas substâncias que tem no cigarro, a cocaína também tem substâncias que ajudam a viciar, além da própria cocaína. O crack, ele é misturado com benzodiazepínicos, até com gasolina, com benzina, com éter, com uma série de coisas que eles misturam para fazer a pedra, para a formulação dessa droga. E isso, ao longo do tempo, isso é cancerígeno, isso provoca uma certa dependência na pessoa. Então, além da droga em si, você tem todos esses estímulos químicos que vão causar dependência para o indivíduo que usa esse tipo de droga. Portanto, lembrem-se, tal qual a medicação alopática, todo remédio faz bem utilizado na sua dose certa, na quantia certa, para a indicação correta. A droga não deixa de ser um remédio, desde que utilizada de uma maneira correta, não com esse uso deturpado e incorreto que a sociedade lança a mão ao longo dos tempos, com uma falsa sensação de conseguir algum ganho, seja ele prazeroso, seja ele por se sentir enturmado numa sociedade. Isso está completamente errado. Vocês têm que pensar que o melhor, o mais bonito, a mais simpática, não é por conta da droga. Isso é falso, é ilusório. Então não façam uso incorreto de uma medicação ou de uma droga que pode ajudar. O uso disso é para ser utilizado de uma maneira correta. As drogas são para ser utilizadas, como o nome dizem, são drogas. O remédio é uma droga. Ninguém quer usar um remédio. Porém, se você precisa do remédio, você deve lançar mão dele e ele vai ser uma droga para as bactérias, para os germes ou para as doenças que a gente tem. Então, esse é o efeito que a gente quer das drogas. Que esses remédios, que esses medicamentos sejam uma droga na vida de quem está incomodando o nosso organismo, o funcionamento do nosso corpo. E não uma droga para que a gente seja alijado do sistema, para que a gente seja alijado de uma sociedade. Espero que tenha ajudado a vocês a compreenderem um pouquinho melhor o uso dessas substâncias e que todos fiquem muito alertas quanto ao mau uso dessas substâncias. Isso é uma coisa muito grave, é muito sério, desde que seja mal utilizado. Muito obrigado.